Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Turistec Go, uma iniciativa super inovadora do Sebrae Goiás para compartilhar conteúdo com as empresas do setor de turismo, de forma que elas conheçam as soluções mais inovadoras que existem no mercado. Hoje eu estou aqui com o Wilber Campos, que é o nosso convidado do grupo VUCA, para falar um pouco como a tecnologia pode transformar o setor de gastronomia. Wilber, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui conosco no Turistec Go. Eu que agradeço. É uma oportunidade muito grande, né? Ontem tivemos um excelente evento, participação de grandes nomes, grandes players também, tá? E isso é muito bom. A gente precisa ter eventos como esse. Parabéns ao Sebrae por ter essa iniciativa. E ontem foi um sucesso. Muito grato de estar participando de algo tão inovador e que está começando aqui em Goiás, né, de fato. Foi um evento muito bacana porque foi o primeiro que eu conheço no mercado, né, que trouxe essa aproximação das soluções inovadoras que as startups têm para os pequenos e médios negócios do setor de turismo. É muito interessante que a gente pode estar aqui conversando, né, a solução que vocês criaram é incrível, é uma solução como foi colocada, né, o Made in Goiás, daqui de Goiânia, e toda startup nasce de uma dor. Eu queria que você comentasse conosco como surgiu o VUCA, né? Qual foi a dor, qual foi a necessidade que vocês perceberam no mercado aí no setor de alimentação. Sim, o VUCA ele surgiu dentro do nosso restaurante, dentro da nossa hamburgueria, que hoje é o Lifebox. Então o VUCA ele faz parte do grupo Lifebox. Hoje nós contamos com 8 unidades pelo Brasil, e qual que era a nossa dificuldade lá atrás, há 5 anos atrás? Era ter a gestão do nosso negócio. Todas as nossas unidades são próprias e era muito difícil, eram várias planilhas, eram vários sistemas que não conversavam entre si para uma tomada de decisão assertiva. Então, nós fomos desenvolvendo módulos por módulos e hoje chegamos num ERP que é totalmente integrado, o mais completo do mercado. Tá? Então hoje a gente consegue ter os dados em tempos reais. Eu estou de férias lá em Nova York, eu consigo ver o que está acontecendo na minha operação. Eu não preciso estar retido a estar dentro da minha operação. Eu tenho mais qualidade de vida, mais liberdade financeira, e é o que todo empresário procura, né? E surgiu de uma necessidade interna, né? E depois vocês expandiram, oferecendo essa solução para outros restaurantes do mercado. Como essa solução beneficia os empreendimentos da gastronomia? Explica um pouquinho melhor para a gente quais são os benefícios e como um dono de um restaurante pode ter mais eficiência, mais lucratividade, economia de tempo, usando uma solução como essa. Sim. Hoje os empresários eles buscam ter mais faturamento, mas eles acham que para ter mais faturamento ele precisa abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade e assim em diante. Quando você vai fazer uma análise do negócio, que é um dos nossos módulos, que é a consultoria gratuita que a gente oferece por especialistas, a gente percebe que na mesma unidade, sem ter que abrir um novo negócio, que aí envolve mais colaboradores, mais contabilidade, mais riscos trabalhistas, mais experiência de cliente, é um aglomerado de situações que vão se duplicar, né, para ter um controle. Eu posso, na minha única unidade, reduzir custos. Então tem cases que já reduziram em 8% o seu CMV, por exemplo. Isso a gente está falando de milhares de reais a mais no bolso do nosso empreendedor. Isso é dinheiro livre. Se eu economizar 10 mil reais em CMV, é 10 mil reais livre no meu bolso. Para quem não é da gastronomia, explica para a gente o que é CMV. CMV é o custo de mercadoria vendida. Legal. Então é o custo que eu tenho dentro do meu negócio com a minha mercadoria vendida. E aí nessa consultoria, analisando os dados, vocês conseguem mostrar que não há necessidade de investir numa segunda loja, mas que dá para otimizar os recursos desse mesmo empreendimento, é isso? Exato, em alguns empreendimentos dá para a gente otimizar esse empreendimento, em outros empreendimentos que já estão ali rodando, né, a engrenagem já está girando, ele realmente tem que partir para uma segunda loja, e aí a gente entra com a multilojas, né, as multi-unidades dentro do sistema, aí eu fazer um comparativo, essa unidade ele está gastando tanto de contabilidade, essa outra está gastando tanto de contabilidade, então eu consigo ter um parâmetro de comparação entre as unidades de forma facilitada, tudo em um único link. Eu não preciso abrir um sistema X e um sistema Y e ver as informações, jogar numa planilha para ter essa análise, né? Isso é um software, certo? Isso é um software. E daí, com a contratação do software, também vem a consultoria e com toda essa análise vocês conseguem orientar o empresário, né? Tem algum case de sucesso que vocês costumam compartilhar? Algum restaurante que se beneficiou bastante utilizando esse software do VUCA? Sim.
O que eu sempre brinco é que, primeiro, o sistema tem que funcionar para nós. Sim. Né? Nós surgimos em Goiânia, somos made in Goiás, então temos 2 unidades em Goiás e fomos expandindo para o Brasil. Hoje já são 8 unidades, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Goiânia. Então o nosso objetivo são 50 lojas. Então eu brinco, o sistema primeiro ele tem que funcionar para mim, para depois eu compartilhar e funcionar para você, porque o mesmo sistema que eu uso é o sistema que você usa. Então nós somos a maior case de sucesso. E tem outros clientes como Caserato, Campai, Grupo Criolla em Natal. Temos hoje atendimento a todos os estados brasileiros com diversas cases de sucesso. Temos a Açaí do Ninja, que também é made in Goiás, são mais de 70 lojas. Nossa, bastante. Então é uma franquia bem considerável. E vocês já conseguem medir assim, quanto que um restaurante pode ganhar de eficiência, ou aumentar a lucratividade, ou reduzir custos, assim, algum super case, não precisa dar o nome do restaurante, mas algum número nesse sentido? Sim, nós tivemos restaurantes que economizaram mais de 20% de custo com as nossas ferramentas. E aí você engloba CMV, você engloba mão de obra, você engloba risco de contabilidade, que às vezes não tem uma gestão de contabilidade, ele pega uma contabilidade que é do direito, mas que não entende de gastronomia. Então ela não vai ter as expertises, os gatilhos necessários para olhar para o dono de restaurante como precisa ser feito. E a gente não dá somente a ferramenta, a gente muda a mentalidade do empresário. A gente mostra para ele o que ele precisa olhar. Não adianta ele ter um marketing, que é um marketing de carro, sendo que ele é um restaurante. Não adianta ele ter uma contabilidade de direito, sendo que ele é um restaurante. Então a gente abre o olho para ele, porque hoje vai muito pela indicação, né? E às vezes essa indicação a gente precisa estar com esse olhar mais crítico sobre ela. Como que está sendo essa gestão do meu negócio? É uma gestão que a gente fala reativa ou não? O que é a gestão reativa? É aquela gestão que eu falo, eu só vou cuidar do meu marketing quando eu tiver 10 mil seguidores. Eu só vou olhar para o meu cliente quando eu estiver faturando 400 mil reais. Aí sim eu vou começar a medir qual é a experiência do meu cliente. Então a gente muda essa mentalidade, a gente sai da gestão reativa para uma gestão realmente otimizada e visionária do negócio. Isso é muito importante, né? Porque o cliente mudou, nós mudamos, né? Os nossos hábitos de consumo, principalmente depois da pandemia, assim, sair de casa para jantar, para almoçar, virou mais do que um simples ato de se alimentar. A gente quer uma experiência legal, né? Então, eu vejo que tem muitos empresários que estão no setor há muito tempo e eles acham que sempre deu certo desse jeito, eu vou continuar fazendo a minha lição de casa como sempre fiz. Mas o mundo mudou, né? O que um dono de um restaurante pede se ele não usa uma solução inovadora como a de vocês ou alguma outra do mercado? Assim, o que eu sempre digo tem uma pergunta muito importante que qual que é a vantagem de empreender no Brasil? Agora eu vou fazer uma pergunta maior, uma pergunta que realmente faz sentido. Qual a vantagem das pessoas, da população, do público em me ter como empreendedor? Essa é a pergunta certa que eu devo fazer todos os dias e que eu me faço todos os dias. Não é qual a vantagem de empreender no Brasil, é qual a vantagem as pessoas vão ter com o meu empreendimento, como empreendedor. Então isso é muito forte. Eu preciso entender qual que é a experiência que eu estou gerando para o meu cliente, qual que é o problema que eu estou resolvendo e qual que é o legado que eu estou construindo. Não é uma marca por uma marca. Eu preciso que a marca, quando vá lá no meu estabelecimento, crie uma memória da minha unidade Lifebox. Qual foi essa memória? Quando ela passar lá na porta, ela vai realmente sentir algo? Ela vai lembrar daquele momento ou foi só uma refeição por uma refeição? Se eu quiser almoçar com os amigos, né, ou jantar com alguém, vou buscar uma indicação, a gente vai muito para esse universo digital, mesmo que tenha sido uma indicação de uma pessoa conhecida e confiável, você vai olhar o Instagram para ver se aquele estabelecimento faz sentido para a ocasião ou não, né? Então, a gente precisa mesmo estar antenado com essas novas ferramentas, né? Sim. E eu vejo que o mundo hoje ele está muito competitivo. E se a gente não aproveitar essas ferramentas, a gente não consegue reduzir custos, não consegue acompanhar as exigências do consumidor atual. Então, eu acho que realmente faz muito sentido a gente tentar fomentar que esses restaurantes, bares, né, e outros empreendimentos aí da gastronomia, do setor de alimentação, invistam em ferramentas, em tecnologias que vão trazer esses benefícios, né? Com certeza. Não é só o restaurante, né? Até um guia turístico. Qual que é a experiência que eu estou gerando? Eu estou levando meu cliente para um atrativo
exuberante. Goiás, inclusive, tem várias cavernas, várias cachoeiras, vários vilarejos, né? Eu sou apaixonado por turismo. Então, quando eu levo o meu cliente ali comigo como guia, né? O que eu estou executando na mentalidade dele? O que eu estou passando para ele? Qual que é a experiência? Ou é só o local? Eu falo a história daquele É mais um local? local, Sim, né? Ou é realmente um momento que vai sim. ser memorável para esse cliente, Exato. né? Eu proporciono algumas fotos ali, eu já tenho alguns ângulos bacanas, eu entendo desse mundo, que é algo que pensa, é férias, é uma oportunidade que ele tem ali de sair da loucura do mundo da cidade, então Uhum, eu preciso fazer com que isso vale a pena. Imagina sim. se você vai para uma caverna e não tem uma experiência bacana. Você frustrou talvez Às os vezes espera 30 um dias, ano, né, para sim, poder ter exato. aquela Os atividade. únicos 30 dias que tinha foi frustrado, então a gente E tem que olhar para essa experiência. retomando aqui para o setor de alimentação, quais são as principais objeções dos donos de restaurante em relação à implementação dessas novas tecnologias, dessas ferramentas que são tão úteis no dia a dia? Hoje, quando a gente fala com estabelecimentos que têm muito tempo já de mercado, algum estabelecimento estável, a maior objeção é: eu rodo tem 30 anos sem sistemas, por que eu tenho que contratar um sistema agora? Então aí a gente entra com o mundo VUCA, né? O mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí é aonde eu falo. As habilidades que nós precisamos ter é adaptabilidade e visão de mercado. Eu preciso estar rápido para me adaptar às novas tecnologias. Não é o conhecimento que eu tenho que vai me levar ao sucesso amanhã. É o quanto eu sou rápido em me adaptar aos novos conhecimentos que eu preciso ter, que vai me levar ao próximo patamar. Com certeza, né? E o mundo está mudando muito rápido, né? Sim, A gente vê que essa transformação digital tem acelerado demais a nossa vida, a forma como fazemos negócios, como divulgamos e nos comunicamos com os clientes, né? Então, realmente é importante que os empresários estejam atentos a essas ferramentas que fazem muita diferença no final, né, na lucratividade, na eficiência e principalmente na experiência do cliente. Tem alguma coisa específica no VUCA que vocês conseguem medir a satisfação do cliente? Tem. temos. Nós temos um módulo que você recebe, é uma avaliação interna do estabelecimento. Então, você, quando vai no estabelecimento, você recebe um link e você tem a avaliação. Aí você consegue avaliar todos os pilares do estabelecimento. Então, por exemplo, a recepção. Se você der uma nota 4 na recepção, você vai destrinchar, conforme o que eu configurei dentro do sistema, o que é que da recepção que não te agradou. Foi a cordialidade, foi a falta de conhecimento do cardápio, foi o tempo de espera, foi a falta de um local para ter espera ali para me sentar e aguardar. O que que foi? Para aí eu conseguir atuar de fato. E aí eu vou ligar para a Marta e falar: Marta, você não se agradou com com o nosso atendimento de recepção, porque você disse que não tinha uma área de espera. Nós já estamos providenciando e tal, e vou te disponibilizar um voucher. Então eu tenho um campo para mim colocar essa retenção que eu estou fazendo com a Marta. Recuperação de Isso, é uma falha recuperação de e falha, sim. fidelização do cliente. Mais importante é o cliente que volta, não é o novo cliente. Com O novo certeza. cliente é um custo muito mais elevado para mim ter ele e ainda talvez correr o risco de não ter. Então, se eu gerar uma experiência positiva para você e você voltar, é um cliente que Tem vai gerar lucro de com fato. certeza. Tem um estudo que eu li já tem um tempo, mas mostrando que alguns restaurantes nos Estados Unidos, eles cometiam de propósito uma falha para depois oferecer uma recompensa para o cliente e aí o cliente ficava lá, Cantar. oh, e dava uma nota super bacana ali avaliando aquele estabelecimento. Hoje a gente leva muito em consideração o que as pessoas estão falando, né, sobre aquela marca, Sim, sobre aquela experiência, né, sobre aquele serviço. Então é realmente importante estar atento a isso e depois que você oferece algum benefício, o cliente não está esperando, ele fica encantado, ele não só volta como ele divulga, né? E sim, acaba com trazendo certeza. outras pessoas para o estabelecimento. Sim, lá no nosso estabelecimento, por exemplo, só falar de um caso, a gente tem uma experiência de um jogo familiar. Então, se você chega no nosso estabelecimento, nós te deslocamos, claro, se você topar a experiência, te deslocamos para uma sala, você vai ter um jogo entre pai, mãe e filho. Isso vai gerar uma memória, porque é um jogo de sentimento. Então, Olha que vai gerar legal. uma memória para você. Uma oportunidade ali da família Sim, estar se vivenciando alguma interagindo coisa juntos. e Aham. marcando mesmo algo memorável ali para você. Que legal. A gente vê, né, Wilber, olhando a gastronomia, o setor de alimentação como um todo, de um tempo para cá, que vem mudando muito, em resposta à mudança do consumidor, nos próprios hábitos, né, e também se adaptando a esse novo contexto que é volátil,
incerto, complexo. complexo. O que você vê daqui para frente? O que você acha que vem aí no futuro do setor de alimentação? Eu digo que IA, por exemplo, não é uma tendência, já é uma realidade. Ontem, no nosso evento do Turistec Goiás, nós falamos um pouco de IA, né? Nós tivemos o palestrante, o professor, que foi excelente, e a IA ela não é mais uma tendência, ela é uma realidade. Então, eu estou usando a IA ao meu favor. Eu estou usando a IA, por exemplo, para ver quais que são os produtos que estão mais vendendo, quais os produtos que mais vendem no horário das 8 às 9. Se eu tenho um colaborador apto ali em X horário, ou se eu tenho um colaborador sobrando no horário que eu estou mais ocioso dentro do estabelecimento, então eu estou pagando uma hora extra a mais, ou um freelancer a mais. Então eu tenho que usar esses benefícios, essas ferramentas a meu favor, que eu posso reduzir custo, aumentar lucro e gerar uma experiência mais positiva. O futuro, falando de futuro de gastronomia, nós temos um mar de oportunidades. Falando de Goiás em si, agora com essa expansão do turismo, né? Pirineus, Pirinópolis, Corumbá, Cocalzinho, nós temos excelentes lugares que podem ter polos gastronômicos. E ter esse polo gastronômico vai gerar uma experiência para o nosso cliente. Qual que é a experiência que eu quero gerar? É onde o VUCA entra com esse sistema que vai te proporcionar uma tecnologia, mas, acima de tudo, uma mentalidade com o seu cliente, com o seu negócio. A gente vai fugir da gestão reativa e fazer uma gestão que, de fato, te proporcione uma qualidade de vida que é o que todos procuram. Ninguém quer estar 100% dentro da operação. Legal. Eu acho que sim, a gente vai ter cada vez mais também uso dessas tecnologias, né? Mas eu vejo o setor o turismo gastronômico como um segmento do turismo que cresce e vai continuar crescendo cada vez mais, né? Então, realmente é necessário investir. Penso que as pessoas buscam essas boas experiências gastronômicas, não só quando elas estão de férias ou passeando, mas também num final de semana para comemorar um aniversário, uma data especial, e é importante continuar acompanhando essas mudanças, né, para se manter no mercado, para se manter relevante e para ser lembrado pelo cliente, né? Então, acho que é bem nessa linha. Parabéns pelo trabalho de vocês, é um trabalho maravilhoso, espero que expanda aí para vários restaurantes no Brasil afora, porque a gente precisa, né, de empreendimentos sólidos, conectados com todas essas ferramentas, usando IA para otimizar os seus negócios, a sua gestão, e também oferecendo uma boa experiência para o cliente. Com certeza. Obrigado, Marta. Obrigado, Sebrae. E somos extremamente gratos mesmo por estar participando disso, por estar proliferando, né, esse bem para o nosso empreendedorismo, para o nosso turismo aqui de Goiás. E aos empresários, eu dou uma dica, que é aproveite esses eventos do Sebrae. Tem muita coisa bacana, tem muita oportunidade mesmo. A mesa que você senta determina os contratos que você fecha. Então, eventos de Sebrae tem vários empresários, várias cases, várias oportunidades. Venha para o Sebrae, esteja imergido realmente aos eventos e use isso ao seu favor. Use isso para crescer o seu negócio, para aprender mais e para fazer networking de fato. Obrigada, Wilber, pela sua participação. Foi ótimo tê-lo conosco aqui nesse papo sobre tecnologia para o setor de alimentação. E você que nos ouve, continue nos acompanhando, que tem muito papo ainda bacana para a gente falar sobre inovação no setor de turismo.